Boa noite, então, pessoas. O plano para hoje é a gente fazer eu separei alguns exercícios sobre função afim e função quadrática. A função afim é aquela que, eventualmente, se você está com um livro um pouco mais antigo, era chamada função do primeiro grau. A função quadrática, e o gráfico dela é uma reta. A função quadrática é aquela que um livro mais antigo chamava de função do segundo grau. O gráfico dela é uma parábola. Foram essas duas funções que a gente estudou nas semanas anteriores a essa. Então, qualquer coisa, os vídeos estão no YouTube, você pode acessar, rever as aulas à vontade. Mas, de qualquer forma, conforme a gente for resolver os exercícios, a gente vai relembrando algumas coisas da função afim e da função quadrática, tá? Então, o primeiro exercício que eu trouxe, esse aqui é um exercício que não é de vestibular, eu que inventei, só para a gente treinar um pouquinho a função afim. E esse aqui é um exercício mais teórico, né? Não tem contextualização, ele é papum. Ele fala assim, o gráfico da função pá, passa pelos pontos pá, acabou. Né? Esse tipo de exercício é exercício mais do tipo FUVEST, Unesp, Unicamp, são exercícios mais diretos, ou então as particulares, né? PUC, São Judas, Mackenzie, FATEC até, são exercícios mais diretos, não tem muita contextualização, apesar que há uma tendência nos últimos anos, até mesmo esses vestibulares, trazendo exercícios mais contextualizados, mas não que nem o Enem, né? Que conta uma história inteira, não é uma história, é um romance para chegar no que você tem que fazer. De qualquer forma, a gente vai fazer exercício do Enem hoje também. Bom, então o exercício começa assim: o gráfico da função, e aí ele te dá uma expressão da função. E aí eu estou vendo que minha variável é x, porque o que está dentro do parênteses é a minha variável. Quem é MN? MN são coeficientes. São números que o exercício não me falou quem são, mas são números. Tanto são números que ele pede para você no item B determinar quem são. Mas vamos chegar lá. Então, um número está multiplicando x e o outro número está sozinho. Ah, mas isso aqui é a cara da função afim. É a cara da função de primeiro grau e a gente sabe que o gráfico disso daqui, então essa aqui é a função afim, e a gente sabe que o gráfico disso daqui é uma reta. Então, vamos atrás de quem é essa tal reta. O exercício da dica, ele fala que ele passa essa função, o gráfico dessa função passa por esses pontos que ele deu em coordenadas. A gente vai aproveitar hoje para rever, então, como é que funciona essas coisas de coordenadas, né? Então, esse é o meu eixo Y, tá aqui o meu eixo X. Quem é esse ponto? Menos 1, 3 que ele deu aqui. Ah, lembra que o primeiro número é sempre o X. Então, o X é menos 1 e o segundo é o Y. O Y é 3. Então, o X menos 1 está aqui. O Y3 está aqui. Então, essa função com certeza passa por esse ponto aqui. Agora, o segundo. Ele falou que o ponto é o 2, 7. Ah, então o x é 2, o y é 7. Então, venho aqui no 2. O 2 está por aqui. E o 7 não vai nem caber no gráfico que eu fiz, né? Vou ter que aumentar ele um pouquinho. Então, o 7 deve estar por aqui, mais ou menos. Então, com certeza, a função passa por esse ponto aqui, o 2, 7. Tá? Então, o primeiro passo do problema era reconhecer as informações que ele deu. E agora, se eu sei que isso aqui é uma reta, quem é essa reta? Bom, se ela tem que passar por esses dois pontos, a reta só pode ser essa daqui.
Tá? Então, essa aqui é a minha função f. Ele chamou de f, né? Esse é o nome da função. Então, essa aqui é a função f. Meio exagerado lá para cima. Tá? Então, tá aqui. F. Até aqui, tudo bem, gente? Vocês estão aí? Vocês estão me ouvindo? Manda um oi no chat, pelo menos para eu saber Sim, que tá tudo professor. bem. Ah, não, tudo bem então. É que às vezes minha internet cai, eu não percebo, eu continuo dando aula e só vou perceber depois de uns 5, 10 minutos que eu tô falando para ninguém, né? Mas ainda bem que vocês estão ouvindo. Então vamos continuar. Agora no item A, ele já pergunta: a função é crescente ou decrescente? Bom, então o que, que isso aqui significa? Isso aqui a gente não conversou ainda. Esse exercício é bom para a gente já conversar o que significa a função ser crescente ou decrescente. Conforme o x aumenta, eu quero saber o que, que acontece com o y. Então, vou colocar aqui. Uma função é crescente quando? Conforme o x aumenta, o y aumenta também. E a função é decrescente e é sempre quando o x aumenta. Então, a única coisa que você tem que se preocupar é com o y. Então, conforme o x aumenta, na decrescente, o y diminui. Tá? Então, vou fazer aqui um exemplo. Ficou meio pequeno aqui meu eixo x. O que eu vou falar que aqui em cima é o menos 1. Aqui é o 4. Essa função aqui. Bom, conforme o x aumenta, o x está andando para a direita. O x aumenta para a direita. Então, conforme eu ando para a direita, o que está acontecendo com a função? Aqui ela está subindo. Então, nesse pedaço, conforme o x aumenta, conforme o x anda para a direita, a minha função está subindo, o meu y está aumentando. Então, nesse trecho aqui, ela é crescente. Agora, nesse pedaço aqui para frente, vou trocar a cor, conforme o meu x está aumentando, ou seja, o x indo para a direita, a função está diminuindo até chegar aqui. Então, nesse trecho aqui, a função é decrescente. Conforme o x aumenta, o y diminui. E por fim, no último pedacinho dela, conforme o x aumenta, a função sobe. A função, o y aumenta também. Então, nesse último pedaço, ela é crescente. Tá? Então, uma coisa que a gente pode perceber é que uma função, ela pode ser, um pedaço dela pode ser crescente, um pedaço pode ser decrescente. Tá? Essa função aqui que eu desenhei, essa curvinha aqui, que parece sei lá, uma onda, a função inteira não tem classificação, porque num pedaço ela cresce, num pedaço ela decresce, então ela inteira não é nada. Mas
pedaços. Então, até o menos 1, ela é crescente. Do menos 1 ao 4, ela é decrescente. Do 4 para frente, ela é crescente de volta. Tá? Vamos voltar lá para o nosso exemplo. Essa parte de crescente e decrescente, tá tranquilo? Tá de boa? Qualquer coisa, manda no chat ou chama no áudio, tá? Então, vamos voltar lá para o nosso exercício. Então, ele pergunta, essa função do exercício é crescente ou decrescente? Bom, eu estou vendo que conforme o x anda para a direita, a função está só subindo, subindo, subindo. Então, o y está cada vez mais para cima, para cima, para cima. Conforme o x aumenta, o y sempre está aumentando. E como é uma reta, isso aqui vai continuar subindo para sempre, até o infinito. Então, a função é crescente. Tá? Então, item A, crescente. O item B. Ele quer que a gente determine os valores de m e de n. Com o quê? Com a informação que ele deu no exercício, que ela passa por esses pontos. Bom, o que significa a função passar pelos pontos? Se a função passa por determinados pontos, não importa se a função é afim, função quadrática, qualquer função, significa que se eu substituir as coordenadas dos pontos na minha expressão, eu vou chegar numa igualdade. Então, vou substituir aqui. Quem é minha f de x? F de x é esse tal m, que é um número que eu ainda não sei quem é, mas logo mais descobrirei, que multiplica x mais n. A gente viu que a gente podia reescrever a função onde tem f de x, a gente pode escrever y. Então, esse é y é igual m de x mais n. Só que eu sei que ela passa no x menos 1, y3, que é o primeiro ponto que ele me deu aqui. Então, eu vou trocar. Todo lugar que tem x, eu ponho menos 1. Todo lugar que tem y, eu ponho 3. Então, isso aqui vai ficar... O y é 3. O x vai ficar menos 1. E o resto, eu só reescrevo, só copio. Agora, aqui dá para fazer a conta, né? M vezes menos 1... como é que a gente faz conta quando o número tem sinal? Bom, quando o número tem sinal, a gente primeiro multiplica os números e depois o sinal. Depois pensa no sinal. Ah, professor, mas eu não sei que número é esse m. Não tem problema. Trata ele como se fosse um número e multiplica. M vezes o 1, qualquer coisa vezes 1 é a própria coisa. Então, m vezes 1 é m. O m aqui não tem sinal de negativo, então ele é positivo. Positivo com negativo vai dar negativo. Então, menos m e aqui mais m. E agora, o que eu faço com isso? Guarda no bolso, daqui a pouco a gente vai voltar para essa expressão que a gente descobriu aqui. O que a gente vai fazer antes disso? A gente vai repetir aqui a expressão da função. Se fosse 3, ficaria 3m, exatamente. A Carol lhe perguntou, se no lugar do menos 1 aqui fosse 3, aí ficaria 3m. Né? 3m. Então, agora o que a gente vai fazer? A gente vai pegar de volta a expressão da minha função e vai substituir o outro ponto que ele deu, a outra informação. Quando o x é 2, o y é 7. Então, o y, 7, o x, 2 e o resto. O resto, você só copia. E aqui, ó, parecido com o que a Carol acabou de perguntar, eu estou fazendo m vezes 2 é 2m. E agora cheguei numa segunda expressão, guarda no bolso, que daqui a pouco a gente usa. Daqui a pouco quando? Daqui a pouco agora. Cheguei em duas expressões e as duas só tem duas incógnitas, o m e o n. Bom, dá para montar um sistema com elas duas e resolver. A primeira é menos m mais n é igual a 3. A segunda é
2m mais n é igual a 7. Resolvendo esse sistema, a gente vai descobrir quem é o m, quem é o n. Tá? Tem várias formas de resolver esse sistema. Eu acredito que lá em álgebra 2, vocês já devam ter trabalhado alguns sistemas e resolvido de algumas formas. Os dois métodos mais comuns são o método da substituição e o método da adição. Eu vou fazer esse pela substituição, porque me parece mais fácil pela substituição. Se você preferir fazer, se você conhecer o método da adição, quiser usar para resolver, também fica à vontade, vai dar certo do mesmo jeito. Os dois métodos resolvem o sistema da mesma forma. Eventualmente, algum sistema é mais fácil por um, mais difícil pelo outro, mas você chega no resultado de qualquer jeito. Tá? Que eu vou fazer aqui? Da primeira equação, eu vou isolar uma das incógnitas. Eu tenho m e eu tenho n. Escolhe uma para isolar. Ah, vou escolher o n. Bom, se eu quero escolher o n de navio para isolar, tudo que não é n vai para o outro lado. Então, o menos m vai lá para o outro lado. Então, daqui, eu vou tirar. O menos m foi para o outro lado. Então, à esquerda sobrou só o n. À direita já tinha o 3. E o menos m, quando vai para a direita, ele troca para mais m. O que eu faço com isso aqui que eu descobri agora? No método da substituição, o que você descobriu, você substitui na outra. Então, o que eu acabei de descobrir? Que o n é a mesma coisa que 3 mais m. Então, todo lugar que tem n na outra equação, eu vou trocar por 3 mais m. Então, isso aqui vai ficar 2m mais, no lugar do n, eu vou pôr 3 mais m, e isso aqui está dando 7. Agora eu estou vendo aqui que eu tenho 2m, e aqui eu estou somando m. Então, ao todo, eu vou ter 3m. Se eu tenho duas laranjas, eu coloco mais uma laranja, ao todo eu tenho 3 laranjas. Você pode pensar que o m é a sua laranja. Aqui tem 2 laranjas, aqui tem uma laranja, ao todo você tem 3 laranjas. E esse 3 que está somando aqui no meio, ele vai lá para a direita. Então, do lado da esquerda ficou 3m. E o 3 que estava somando aqui, ele vai para o outro lado, subtraindo. Então, 3m, 7 tira 3, vai dar 4, né? E agora, o que o 3 está fazendo com o m? O 3 está multiplicando o m, né? 3m é o triplo de m, é 3 vezes m. Ele pode ir para o outro lado dividindo. Acabei de descobrir que meu m é 4 terços. Então, ele queria que você descobrisse quem é o m, acabei de descobrir. Meu m, 4 terços. E agora, o que eu faço? Bom, agora a gente vai atrás do n, que é quem está faltando. Mas o n está fácil, né? Porque a gente já sabe que o n é só pegar 3 e somar com o m. Então, o n é igual a 3 mais m. O meu n vai ser 3 mais 4 terços. E agora a gente tem que lembrar como que soma frações. Número com fração, né? Tem várias formas de fazer. Eu vou fazer do jeito que eu gosto mais, mas daqui a pouco eu mostro para vocês um outro jeito que eventualmente vocês podem também querer fazer. E a gente aproveita agora para lembrar como é que soma frações. Então, aqui eu tenho número, aqui eu tenho fração. Número com fração não dá para somar. Então, o jeito que eu gosto de fazer é o seguinte. Eu vou trocar esse 3 por 9 sobre 3. Você concorda que 9 sobre 3 é 3? Porque 9 dividido por 3 dá 3. Então, eu só troquei 3 por 3. Só que de uma forma diferente de escrever. Troquei 6 por meia dúzia. Aqui está escrito 3. E aqui está escrito 3 também. Mas por que desse jeito rosa que eu escrevi é legal? Porque agora, na hora que eu quiser somar com o 4 terços que está aqui do lado,
eu tenho frações de mesmo denominador. Quando eu somo frações de mesmo denominador, basta eu somar os numeradores e manter o denominador. Tá? Então, está pronto aqui 13 sobre 3. Beleza? Vou fazer de outro jeito. Esse jeito que eu fiz aqui é o que eu mais gosto. Eu acho que vale a pena treinar, porque ele dá uma agilidade fenomenal na hora de trabalhar exercícios que envolvem fração. Tá? Então, você olhou para o 3, eu quero escrever ele como uma fração que o denominador seja 3, né? Para ficar igual ao denominador da outra, porque as duas têm o mesmo denominador. Bom, então como que eu escrevo 3 tendo um denominador 3 aqui embaixo? Ah, tem que ser 9 sobre 3. 9 sobre 3 dá 3. Mas tem gente que prefere fazer de outro método. Então, eu vou pegar essa mesma conta que a gente estava fazendo ali, n é igual a 3 mais 4 terços. E tem gente que gosta de fazer assim, número com fração não dá para somar. Então eu vou transformar o 3 em fração. Para transformar em fração, colocar um embaixo sempre dá certo. Qualquer número, se você colocar o 1 no denominador, ele vira fração. E você não mudou nada, porque 3 dividido por 1, que é o que está escrito aqui, era o 3 que estava antes. E aí você usa um método que a galera chama do método da borboleta. Você faz assim, ó. N vai ser. Aqui vão estar as asas da borboleta. A outra asa da borboleta. E aqui embaixo, o que você quiser que esteja na parte de baixo de uma borboleta, que eu não sei o que é. Eu ia falar rabo da borboleta, mas acho que borboleta não tem rabo. Então você coloca. Então vai ficar, primeiro vermelho, 3 vezes 3 dá 9. Mais, agora o rosa, 4 vezes 1 dá 4. E embaixo o laranja, 3 vezes 1 dá 3. Teu N é 9 com 4, 13 sobre 3. Ainda bem que deu igual, né? Tá? Então o método da borboleta também sempre serve. Se eu estiver mais acostumado a usar ele, fica à vontade. Tá? Eu recomendo treinar o meu. Isso aqui dá uma agilidade muito maior do que o da borboleta. Mas melhor fazer o método da borboleta se você tem mais segurança nele, do que tentar fazer o meu e errar o exercício. Bom, descobrimos o M e o N, que é o que o exercício pediu. Agora ele pede para calcular vários valores da função. F de 1, F de 2, F de menos 1 e F de 0. Como é que a gente faz isso? Bom, vou mostrar para vocês. Isso aqui é uma coisa que a gente também não tinha treinado nas aulas anteriores. O que eu faço com F de 1? Bom, se eu descobrir quem é M e quem é N, eu sei quem é a minha função. F de x agora é M, 4 terços, vezes x, mais o N, que é 13 terços. No lugar do M, eu estou escrevendo o M que eu descobri. No lugar do N, eu estou escrevendo o N que eu descobri. E se eu quiser o F de 1? Como é que eu faço para calcular o F de 1, que é o que está aqui, né? Então, F de 1. Percebe que eu estou trocando x por 1. Bom, então eu tenho que, em todo lugar, trocar o x pelo mesmo valor. Se eu troquei o x por 1 aqui, aqui ele vai virar 1. E agora é só fazer a conta. Qualquer coisa vezes 1 dá a própria coisa. Então aqui está escrito 4 terços. Mais 13 terços. E aqui eu estou somando duas frações que têm mesmo denominador. Quer usar, pode usar a borboleta, professor? Pode, mas não precisa, porque quando as frações têm o mesmo denominador, basta que você some os numeradores. Então, isso aqui vai dar 17 terços. Tá?
Então, eu acabei de descobrir que o f de 1 é 17 terços. Próximo que ele pediu é o f de 2. Então, vamos atrás do f de 2. O f de 2 vai ser 4 terços. No lugar do x, eu estou pondo 2, né? Aqui é onde estava o x. Então, todo lugar que tem x, eu vou colocar 2. Então, o f de 2 ficou... 2 vezes... Aqui eu estou multiplicando, né? Como é que a gente multiplica fração por número? Aqui o melhor é pôr o 1 embaixo mesmo, porque multiplicar é super simples. Multiplica numeradores, multiplica denominadores. Então vai dar 8 e o denominador 3, né? 2 vezes 4, 8, 3 vezes 1 dá 3. Mais 13 terços. E agora eu estou somando duas frações com o mesmo denominador. Então, soma numeradores, vai dar 21 sobre 3. E 21 sobre 3 dá 7. 21 dividido por 3 dá 7. E olha só que coisa. Quando o x é 2, o valor da função, que é o y, deu 7. Mas isso aqui a gente já sabia, né? Quando o x é 2, o valor do y, o próprio exercício falou que era 7. Então, esse daqui eu nem precisava ter calculado, o f de 2. Eu já sabia que ia dar 7. Tá? Mas, de qualquer forma, a gente fez para confirmar que, de fato, funciona. Né? A matemática não engana a gente. Próximo é o f de menos 1. Esse aqui eu vou fazer um pouco mais rápido, que a gente está com um pouco mais de prática. Então, vai ficar 4 terços, que multiplica por menos 1, mais 13 terços. F de menos 1 vai ser... Eu estou multiplicando uma coisa por outra coisa, que tem sinal. Primeiro multiplico os números, então eu tenho que multiplicar 4 terços por 1. Mas multiplicar qualquer coisa por 1 é não fazer nada, porque qualquer coisa vezes 1 é a própria coisa. Então vai dar 4 terços. Aqui é positivo, esse é mais, esse é menos, mais com menos dá menos. Então menos 4 terços mais 13 terços. Então f de menos 1 vai ser... É uma soma de frações de mesmo denominador, você mantém o denominador, soma numeradores. Vai ficar menos 4 mais 13, dá 9. 9 sobre 3 costuma dar 3. Que eu já sabia também, né? Esse aqui também a gente não precisava ter feito a conta. Por quê? Porque o próprio exercício falou, quando x é menos 1, o y dá 3. Mas quem é o y? O y é o valor que a função calcula para a gente. Né? Então, quando x menos 1, o y deu 3. Tá? O último agora, que falta calcular, é o f de 0. Eu vou calcular, mas a gente já sabe quanto dá. Vou baixar aqui um pouquinho. Então, o último que ele pede é o f de 0. 4 terços vezes 0 mais 13 terços. Aqui eu estou substituindo o meu x por 0, hein?
Então, todo lugar que devia ter x, eu troquei por zero. Quanto dá o f de zero? Qualquer coisa vezes zero dá zero. Então, sobrou só o 13 terços. Mas eu já sabia que tinha que dar 13 terços. Por quê? Quando o x é zero, vamos olhar no nosso gráfico. Quando o x é zero, tá aqui, né? Bem sobre o eixo y. Os números, quando o x é negativo, ele está para a esquerda. Quando o x é positivo, ele está para a direita. Quando o x está exatamente no eixo y, quando o x é zero, ele está exatamente no eixo y. Então, se o x está aqui no eixo y, o valor da função é esse aqui, ó. Mas esse aqui é onde a função cruza o y. E onde que a função afim cruza o y? Vamos lembrar? Isso a gente viu algumas semanas atrás. Se eu tenho uma função afim f de x, que é igual a um número que multiplica x mais algum número, esse número sozinho aqui, que é o coeficiente b, aqui no exercício ele chamou de n de navio, mas a gente está acostumado a chamar de b, é onde cruza o y. Então, na hora que ele pediu para você calcular f de zero, na verdade, ele está te perguntando f de zero. Na hora que ele te pergunta quem é f de zero, você tem que pensar, bom, ele está querendo saber onde cruza o y. E onde cruza o y é quem está sozinho na função, quem não tem x. E quem está sozinho aqui na minha função, quem não tem x, é o 13 sobre 3. Tá? Então, desses 3 itens que ele pediu no C, só o primeiro a gente tinha que, de fato, fazer conta, né? Esse era só perceber que ele tinha dado no enunciado. E esse daqui é onde cruza o y. Tá? Vou até anotar aqui. E esses dois era o ponto que o gráfico passa pelo ponto 2, 7, e aqui ele deu no enunciado que ele passa pelo ponto menos 1, 3. Ah, tem mais um item, né? Esse último, determine x tal que o f desse x seja 5. Bom, o que eu faço? Escrevo o que ele me falou. Então, vou vir aqui para fazer o D. Ele falou que f de x é 5. Mas quem é f de x? Já descobri que a f é isso aqui, né? Então, f de x é 4 terços de x mais 13 terços. E isso, o exercício quer que seja 5. Bom, apareceu uma equação para eu resolver. Só tem x de incógnita, eu consigo resolver essa equação. Tá? Um jeito bom de resolver essa equação é perceber o seguinte. Tá vendo que todo mundo aqui à esquerda está sobre 3? Se eu transformar o que está do lado direito com o mesmo denominador 3, minha vida fica muito mais fácil. Então, eu vou fazer isso. Pelo primeiro passo, só vou facilitar a minha vida. Por enquanto, eu não estou resolvendo nada.
Estou só arrumando a casa para tornar a minha vida mais fácil. Você concorda que esse 5 é a mesma coisa que 15 sobre 3? E 15 dividido por 3 dá o 5 que tinha antes. Então a única coisa que eu fiz é eu reescrevi o 5 de um jeito melhor. Por quê? Porque agora apareceu o 3 no denominador. E agora sim eu vou começar a resolver. Aqui à esquerda, 4x sobre 3 com 13 sobre 3, todo mundo tem o denominador 3. Então eu posso somar fração, mesmo denominador, mantém o denominador, soma numeradores. 4x do primeiro mais 13. Isso aqui é igual a 15 sobre 3. Todo mundo da esquerda, todo mundo da direita está sobre o mesmo denominador, você pode cancelar os denominadores, simplificar aqui, corta, corta. Mas só se todo mundo da esquerda e todo mundo da direita estiver sobre o denominador. Se você tivesse uma coisa assim, 4x sobre 3 mais 13, isso é igual a 15 sobre 3, aqui não pode cortar o denominador. Por quê? Porque o 13 não está sobre o denominador. Tem que estar todo mundo de um lado e todo mundo do outro sobre o mesmo denominador. Então, isso aqui, errado, cortar aqui, tá? Mas no nosso caso, pode cortar. Por quê? Porque está todo mundo da esquerda sobre 3 e todo mundo que está à direita está sobre 3 também. Então, posso cortar, não tem problema. Minha equação virou 4x mais 13 é 15. Se o 13 está somando à esquerda, à direita ele estará subtraindo. 4x é igual a 15, tira 13. 15 tira 13 costuma dar 2. Então, 4x é 2. E o 4 está multiplicando o x. À esquerda, à direita ele estará dividindo. Então, 2 sobre 4. E 2 sobre 4 a gente pode simplificar. Divide em cima e embaixo por 2. E a gente chega que o x é meio. 1 sobre 2. Tá? E esse é o x que ele pediu. O x que faz a função ser 5. E agora eu queria discutir uma coisinha com vocês, só para terminar a aula. Eu tinha separado 2 exercícios para a gente fazer hoje, né? Um de função afim, que foi esse, e um de função quadrática. Mas a gente acabou gastando o tempo da aula só no da função afim. Tudo bem, semana que vem a gente faz esse da função quadrática que eu tinha separado para hoje, não tem problema. Mas para terminar a aula, eu queria discutir uma coisa. A gente já viu que o valor que a função calcula é o y. Então eu acabei de descobrir que quando o y é 5, o x é meio. O que isso significa? Isso significa que, com certeza... Opa, apaguei o y aqui sem querer. Isso significa que, com certeza, a função passa pelo ponto x meio y 5. Tá? Sempre x primeiro, y depois. Onde está isso aqui lá no gráfico? Vamos atrás do gráfico para colocar x meio, y 5. Se o 2 está lá, o 1 está cá, o meio está aqui bem na metade, né? Então aqui é 1, aqui é meio. E aí, se eu subir aqui na vertical, vou tirar esse 3 daqui que está atrapalhando, vou botar ele para cá. Ele vai bater aqui, e esse ponto aqui é o 5. Tá? Esse ponto aqui, que é o que a gente acabou de descobrir no último item. Beleza, gente? Uma coisa que a gente tem que treinar bastante quando a gente estiver estudando função é trabalhar tanto
forma algébrica quanto gráfico. Tem coisas que a gente vai conseguir ver melhor no gráfico. Tem coisas que a gente vai conseguir ver melhor fazendo manipulação algébrica. E quanto mais habilidade você tiver de passar de uma para outra e de outra para uma, melhor. Tá? Então, aqui, por exemplo, nesse exercício, esse aqui. Então, deixa eu botar aqui de amarelinho. Esse e esse, a gente, se fosse uma prova de vestibular de verdade, você não resolveria de forma algébrica. Você usaria o gráfico. Por quê? Porque você já tem essas informações no gráfico. Tá? Então, apesar dele ter te pedido uma coisa algébrica, faça a conta, você fala assim, não, peraí, eu sou mais esperta. O gráfico está lá, eu já fiz o gráfico para responder o item A, eu vou pegar as informações que estão lá. E aí, no último item, no D, esse aqui tudo bem, tem que sair de forma algébrica mesmo, mas eventualmente ele poderia perguntar, né? Determine o ponto por onde o gráfico passa de forma que o y seja 5. Ah, bom, então aí a gente faria de forma algébrica para localizar o ponto lá em cima no gráfico. Tá? Quanto mais você treinar, passar de um para o outro, olhar a forma algébrica e reconhecer no gráfico onde está essa informação, olhar para o gráfico e reconhecer na forma algébrica onde estaria essa informação, mais vantagem, mais desenvoltura, mais desenrolada você vai estar lá no dia do vestibular. Beleza, gente? Então tá bom. O que eu tinha para hoje é isso. O vídeo vai estar no YouTube, provavelmente amanhã no final do dia. Para o pessoal que está no YouTube, está nos vendo pelo YouTube, o vídeo já está no YouTube. Lozinha vai estar lá no sala de aula para vocês pegarem e anotar, salvar no celular ou no computador, coisas assim. Tá bom? Tchau, gente. Um ótimo finzinho de feriado. Até semana que vem.